Os pais de Antônio estavam muito preocupados. Seu pai o segurava nos braços. Antônio tentava ficar acordado, mas estava com tanta febre que tudo que ele sentia era sono. Ele acordou, viu relances da multidão e dormiu de novo. Em um certo momento, ele acordou e estava tremendo muito. Ele ouviu alguém dizer que eram espasmos musculares e que ele precisava ser atendido logo. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Antônio veio de uma família humilde. Ele morava com seus pais e com Guilherme, seu irmão mais novo, numa zona periférica em São Paulo. A família, como várias outras daquela mesma região, era extremamente pobre. Como os pais de Antônio e Guilherme haviam sido criados apenas trabalhando nas ruas sem estudar, não entendiam a importância dos estudos. Então, Antônio e Guilherme desde cedo trabalharam nas ruas e eventualmente acabaram saindo da escola. Antônio só estudou até a 4ª série e Guilherme até a 3ª série. Antônio e Guilherme começaram a trabalhar no ferro velho do pai. O trabalho era muito exaustivo. Antônio, seu pai e seu irmão levantavam antes do sol nascer, por volta das 4 da manhã, e saíam para as ruas. Eles se revezavam para puxar o carrinho que usavam para recolher materiais recicláveis. Era um carrinho grande e pesado, e para puxá-lo era necessário usarem os 2 braços e a força do próprio corpo. Os 3 sempre andavam juntos para conseguirem ver os carros que vinham em alta velocidade e desviar deles. Por ter saído da escola na 4ª série, Antônio nunca aprendeu a ler e escrever bem. Ele até conseguia ler com certo esforço, mas só conseguia escrever o próprio nome. Mas algo que ele sempre gostou muito de fazer era desenhar. Então ele pegava alguns papéis do ferro velho e usava para desenhar. Todos os dias, quando Antônio, seu pai e seu irmão chegavam em casa, iam logo descarregar os vários objetos recolhidos em seu dia de labuta. Apesar de irem atrás de recicláveis, eles sempre acabavam pegando basicamente qualquer coisa que parecesse ser reciclável ou que rendesse alguns trocados. Mas na maioria das vezes, só voltavam para casa com um carrinho repleto de itens que só serviam para serem jogados no lixo mesmo. Depois que descarregavam tudo, vinha a parte da separação. Eles precisavam pegar um por um dos materiais e colocá-los na pilha de papel, plástico, metal ou vidro. E foi em um desses dias, em que os 3 simplesmente estavam fazendo a separação de materiais, que o pior aconteceu. Antônio estava contando para Guilherme uma história boba sobre um cachorro que passou correndo por ele e quase o derrubou. Mas ele estava tão distraído contando a história que cortou a mão em um pedaço de alumínio. Infelizmente, aquilo era normal para Antônio. Em um trabalho em que nunca se sabe qual material você vai encontrar pelo caminho, muitas vezes o que se encontra são objetos cortantes. Então ele só colocou um pano na mão para estancar o sangramento e continuou trabalhando. Porém, aquele pedaço de metal estava enferrujado. Antônio continuou trabalhando normalmente nos dias seguintes. Porém, alguns dias após o corte na mão, ele começou a se sentir muito mal. Ele sentiu calor, depois frio e depois começou a ter espasmos musculares. Guilherme então continuou trabalhando enquanto seu pai levou Antônio para casa. Em casa, a mãe e o pai de Antônio tentaram alimentá-lo, fizeram chá e o deixaram dormindo. Mas como ele não melhorou, o levaram para o posto de saúde da região. Chegaram lá, mas o local estava muito cheio. Por ser da prefeitura, sempre estava lotado, pois ninguém da região conseguia pagar um plano de saúde. Os pais de Antônio estavam muito preocupados. Seu pai o segurava nos braços. Antônio tentava ficar acordado, mas estava com tanta febre que tudo que ele sentia era sono. Ele acordou, viu relances da multidão e dormiu de novo. Em um certo momento, ele acordou e estava tremendo muito. Ele ouviu alguém dizer que eram espasmos musculares e que ele precisava ser atendido logo. Ele então acordou já numa maca. Ao seu lado estava sua mãe. Ela o olhava com carinho e disse que ele iria ficar bem. Ele se sentiu aliviado por ter sua mãe ali do seu lado. Porém, seu pai chegou correndo. Ele estava com os olhos vermelhos. Ele primeiro olhou para Antônio, depois olhou para a mãe de Antônio e cochichou algo no ouvido dela. Antônio viu o rosto de sua mãe se transformar de alívio em desespero. Ninguém falava nada para Antônio, mas ele percebia que tinha algo errado. Seu pai tinha contado algo para sua mãe e os 2 saíram do posto de forma muito estranha. Antônio acabou ficando sob os cuidados de uma enfermeira. Ela era muito gentil, perguntava a Antônio como ele estava se sentindo e dizia a ele que iria melhorar logo.
Ela trazia alguns remédios de vez em quando, mas quando Antônio perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que a preocupação dele agora só deveria ser melhorar. Antônio conversava bastante com a enfermeira e descobriu que o nome dela era Sabrina. E, na verdade, ela não era enfermeira, era médica. Antônio contava para ela como era o seu dia a dia. Ele contava que acordava cedo e dormia tarde quase todos os dias. Para ele, já era uma rotina, então ele não viu aquilo como atípico. Quando ela perguntou como iam suas notas na escola e como ele fazia para conciliar tanto trabalho com as aulas, ele respondeu simplesmente que não estudava. Quando ela perguntou sobre o que ele fazia para se divertir, ele contou que gostava muito de jogar futebol e que sempre jogava com seu pai e seu irmão, principalmente depois que eles tinham achado uma bola na reciclagem. Ele dizia que não via a hora de sair dali e poder voltar a jogar. Quando ele falava isso, Sabrina fazia um olhar estranho. Ele não sabia o que era. Sabrina se encantou tanto com a simplicidade daquele menino que conseguiu sua transferência para um leito de hospital particular. Lá, Antônio ficou surpreso com os cuidados e principalmente com a comida que era muito boa e com a televisão que podia assistir o dia todo. Ele se sentia muito feliz mesmo estando doente. Mas ele sentia muita falta dos pais e do irmão. Quando perguntou sobre eles a Sabrina, ela disse que eles precisavam resolver algumas coisas antes de irem visitá-lo. Para distraí-lo, Sabrina deu a ele um caderno e lápis. Ele não sabia escrever, então começou a desenhar. Seus desenhos eram tão bem feitos, detalhados e com sombreamento, que isso chamou a atenção de Sabrina. Então, além do caderno pautado, ela lhe deu um caderno de desenho e um kit de lápis de cor. Os olhos de Antônio brilharam com o presente. Ele passou os dias seguintes desenhando. Sabrina sabia que ele se daria muito bem em uma escola de artes, mas ela sabia que os pais de Antônio não tinham condições financeiras e nem emocionais de lidar com aquilo naquele momento. Já haviam se passado semanas e os pais de Antônio ainda não tinham ido visitá-lo uma só vez. Sabrina então ligou para eles. O pai de Antônio foi quem atendeu. Ele disse a Sabrina que sua esposa estava de cama desde que tudo aconteceu e que em 2 dias eles iriam buscar Antônio. Ele também fez um pedido a Sabrina. No começo ela pensou em recusar o pedido, mas acabou aceitando e foi falar com Antônio. Antônio estava terminando um de seus desenhos e estava ansioso para mostrá-lo a Sabrina. Ela então entrou no quarto. Ela estava com aquela expressão estranha no rosto de novo. Ela então puxou uma cadeira e se sentou perto de Antônio. "Como você está se sentindo, Antônio?" ela perguntou de forma terna. Ele respondeu que estava bem e que estava ansioso para mostrar para ela seu novo desenho. Ela disse que queria ver, mas que primeiro precisava contar a ele uma coisa e não era uma coisa boa. O coração de Antônio apertou. Sabrina respirou fundo e então falou: "Antônio, você se lembra do dia que você foi hospitalizado?" Antônio respondeu que sim. "O que você se lembra daquele dia?" ela perguntou. Antônio explicou que se lembrava de passar mal na rua e ser levado pelo seu pai e mãe até o hospital. "E você se lembra onde seu irmão ficou naquele dia?" Ele respondeu que achava que o irmão tinha ficado na rua. Então, os olhos de Sabrina lacrimejaram. Ela confirmou que ele havia ficado na rua mesmo e que enquanto ele estava puxando o carrinho de recicláveis sozinho, um carro veio em sua direção na contramão e o atropelou. Ele havia falecido. Antônio sentiu seus braços e pernas amolecerem e teve certeza que se estivesse em pé, teria caído no chão. Sabrina continuou explicando a ele que a ambulância chegou rápido ao local do acidente e que seus pais correram para lá a tempo de ainda ver seu irmão com vida. Mas assim que a ambulância chegou, ele faleceu. Ela falou para Antônio que ele poderia falar com uma psicóloga que estava no hospital, mas ele respondeu que não precisava, que só queria ficar sozinho para pensar no irmão. Sabrina entendeu e saiu do quarto, deixando a porta aberta para poder ficar de olho nele. Ela já havia visto muitos pacientes tentarem se ferir após receberem uma notícia daquela. Antônio ficou pensativo. Então, naquele dia em que os pais saíram correndo e o deixaram, seu irmão tinha sido atropelado. Enquanto eles conseguiram salvar um filho, não puderam salvar o outro. As lágrimas finalmente chegaram. Quentes e salgadas escorreram pelo rosto de Antônio. Sem ter o que fazer, ele apenas apertou contra o peito o desenho que tinha feito. Era um desenho do irmão. O pai de Antônio foi visitá-lo depois de 2 dias. Ele perguntou se Sabrina havia contado a ele o que tinha acontecido e Antônio disse que sim. O pai de Antônio não disse mais nada. Antônio ficou mais uma semana no hospital e então foi liberado.
Antes de ir, Sabrina lhe deu um folheto e disse que era algo que iria interessá-lo muito. Ele se despediu de Sabrina e seus pais agradeceram a ela por toda a ajuda. Ela disse que Antônio era um jovem brilhante e que deveriam ter muito orgulho do filho. Antônio viu que sua mãe quase começou a chorar quando Sabrina disse filho, e ele sabia que essa dor era porque ela queria ouvir filhos ao invés de filho. Quando Antônio voltou para casa, percebeu que as coisas estavam melhores. Alguns móveis novos estavam na cozinha e havia bastante comida nos armários. O pai de Antônio disse que a situação financeira da família havia melhorado graças a um programa governamental que havia sido instaurado. Nesse programa, famílias recebiam mensalmente uma quantia. Seu pai também explicou que depois de tudo o que aconteceu, não iria mais manter o ferro velho. Ele explicou que estava trabalhando em uma pequena mercearia no fim da rua e que talvez até comprasse a mercearia em alguns meses. Só precisava economizar dinheiro. O pai de Antônio falava tudo isso tentando demonstrar alegria, mas Antônio viu em seus olhos muito sofrimento. A mãe dele não disse nada e foi para o quarto. Estar ali sem a presença de seu irmão era quase insuportável. Os dias se passaram e Antônio percebeu que os pais estavam agindo de forma estranha com ele. Embora tentassem agir normalmente, ele percebia que estavam se esforçando até mesmo para olhá-lo nos olhos. Era estranho. Todos sofriam a perda de Guilherme, mas ninguém falava. Era como se todos estivessem guardando a dor para si mesmos. Antônio decidiu olhar o folheto que Sabrina tinha dado para ele. Ele não soube ler, mas ficou aliviado quando percebeu que, pela foto, reconhecia aquele lugar. Era uma associação, um espaço no qual vários eventos para a comunidade eram realizados. Também tinha uma data, era o dia seguinte. No dia seguinte, ele foi até a associação, levou o folheto e lá estavam alguns voluntários que se apresentaram como professores e estudantes de artes. Antônio assistiu à primeira aula junto a outras crianças da comunidade. No início ele achou confuso, mas ainda assim ele gostou. Ele voltou para casa e estava ansioso para contar aos pais o que tinha aprendido. Mas quando ele chegou, seu pai tinha saído e sua mãe estava assistindo televisão e nem deu atenção a ele. Ele falava com ela e ela parecia nem ouvir. Ela, na verdade, nem parecia prestar atenção na televisão também. Parecia alheia a tudo. Quando seu pai chegou, Antônio até tentou conversar com ele, mas ele disse que já estava tarde e queria dormir, pois estava cansado do trabalho. Então, sozinho, Antônio apenas fechou os olhos e fez uma oração ao irmão. Contou sobre o seu dia e disse o quanto estava com saudades. As aulas de arte aconteciam uma vez por semana e Antônio esperava ansioso pelo dia. Mesmo com algumas crianças desistindo do curso, ele não faltou um só dia, chegando fielmente mais cedo e fazendo várias perguntas. Os voluntários diziam a ele que ele era muito talentoso, que iria longe e que seus pais deveriam ter muito orgulho dele. Antônio ficou cada vez mais feliz com os elogios, mas tinha cada vez mais dúvidas se seus pais se orgulhavam dele mesmo. O comportamento dos seus pais continuou estranho. Era como se ele nem estivesse ali. Então, certo dia, ele resolveu confrontar os pais. Ele esperou que seu pai e sua mãe estivessem na cozinha e perguntou de uma vez por que eles estavam agindo daquela forma estranha com ele. Por que eles não conversavam sobre os dias uns dos outros e, mais importante ainda, por que eles não conversavam sobre Guilherme. Tentando arrancar dos pais qualquer reação, ele perguntou se já tinham se esquecido que o Guilherme um dia existiu, que ele morava ali junto com eles, que ele era amado. Como se tivesse despertado de um sonho, sua mãe se curvou como se tivesse levado um soco no estômago. Depois, com um olhar de dor e raiva, ela respondeu que não tinha esquecido Guilherme, que nunca o esqueceria. E que o que também nunca esqueceria era que por causa de Antônio, Guilherme havia ficado na rua sozinho e sido atropelado. Antônio não acreditou que estava ouvindo aquilo. Olhou para o pai na esperança que ele fosse defendê-lo, mas ele apenas olhou para o chão. Seus próprios pais o culpavam pela morte de Guilherme. Por isso eles estavam agindo tão estranhamente, por isso não falavam com ele, por isso nem mesmo olhavam para ele. Antônio nunca havia pensado em si como culpado pela morte de Guilherme, mas saber que os pais pensavam isso o deixou confuso. Na semana seguinte, ele faltou pela primeira vez às aulas de arte. Se sentia desanimado, triste e só queria ficar na cama. Ele estava tão mal que pensou que talvez nunca mais fosse querer desenhar ou fazer qualquer coisa na sua vida. Porém, quando ele levantou para beber um copo de água por estar sem comer há muito tempo, ele se deparou com uma foto dele e de Guilherme. Essa foto estava dentro do armário de copos, e ele ficou se perguntando como aquela foto havia ido parar ali.
Mas ele nem tentou entender. Ele viu aquilo como um sinal de que não deveria desistir, pois não era isso que seu irmão iria querer. Ele pegou a foto, a apertou contra o peito e prometeu ao irmão que daria o seu melhor. Ele passou a semana desenhando. Era como se aquela arte implodisse dele de dentro para fora, de sua mente para o papel. Ele guardou aqueles desenhos, queria mostrar para seus professores. No dia do curso, ele acordou bem cedo e foi. Ele se adiantou, teria que esperar algumas horas antes dos portões abrirem, mas ele só queria sair de casa. A aula ocorreu normalmente naquele dia, mas no final ele mostrou sua arte aos seus professores. Eles analisaram com muita atenção, sem o franzido e olhares atentos. Eles olhavam dos desenhos para Antônio e vice-versa. Antônio começou a se sentir envergonhado de tê-los levado. Começou a pensar que talvez não fossem tão bons. Porém, um professor se aproximou dele e disse que seus traços eram firmes, limpos e decididos, e que ele, apesar de jovem, conseguia transmitir muita autenticidade em sua arte. Antônio ficou um pouco confuso com esse comentário, mas entendeu que era um elogio e ficou feliz. Ele ficou ainda mais feliz quando soube que poderia entrar em uma faculdade de artes como bolsista e que seus professores iriam ajudá-lo. Antônio focou sua mente nos estudos. Ele ainda percebia os olhares dos pais, mas não deixou nada disso tirar seu foco. Estava com 17 anos e já havia começado a trabalhar havia 1 ano, tudo em prol de conseguir ingressar na faculdade. O processo seletivo começou, ele fez a prova e passou. Como esperado, apenas ele ficou feliz com suas vitórias, mas ele não se importou, já tinha aprendido a viver sozinho. Quando completou 18 anos, Antônio saiu de casa e foi morar em um pequeno quarto alugado. Ele ficou feliz vivendo sozinho. O tempo passou. Os professores de Antônio o admiravam muito. Ele era um jovem que havia conseguido estudar a ponto de vencer o analfabetismo funcional, que é a incapacidade de entender textos breves. E, além disso, tinha se especializado em artes e se tornado professor. Suas aulas eram um sucesso. Os alunos viam nele uma pessoa humilde e, ao mesmo tempo, focada. Mas o que chamava a atenção mesmo eram as suas pinturas. O modo visceral e apaixonado com que Antônio pintava emocionou e cativou críticos em suas exposições. Antônio aprendeu muito sobre si mesmo naquelas pinturas. Ele também começou a tratar de sua saúde mental com uma psicóloga que explicou a ele muita coisa. Pelas análises dela, ele entendeu que sua mãe deveria ter entrado em depressão após a morte de Guilherme. Antes ele se sentia triste, mas agora, no seu coração, ele já havia perdoado sua mãe e seu pai. Eles o amavam, apenas não sabiam como expressar isso e lidar com a dor ao mesmo tempo. Ele entendeu que pintar o ajudou a enfrentar seu próprio luto e a lidar com a indiferença com que seus pais o tratavam. A vida de Antônio estava ótima. Então, em uma exposição, uma mulher elogiou um de seus quadros. Os dois começaram a conversar e Antônio percebeu que eles eram muito parecidos. Ela disse que tinha ido visitar a exposição por causa de uma recomendação. E quando Antônio perguntou quem havia recomendado, ela disse que havia sido uma mulher chamada Sabrina. Antônio reconheceu aquele nome, a médica que anos atrás tinha acreditado nele. Pela descrição, era mesmo Sabrina. Antônio então falou para a moça que no dia seguinte seria seu aniversário e a convidou para sair. Ela aceitou. No dia seguinte, os dois foram ao cinema e, na volta, a moça o chamou para a casa dela. Quando entrou, Antônio não acreditou no que viu. Havia um bolo com as velhinhas de 28 anos, balões e até uma faixa de parabéns. Mas abaixo da faixa estava o motivo pelo qual Antônio começou a chorar. Sabrina sorriu para ele juntamente ao seu pai e sua mãe, que foram em sua direção e o abraçaram, pediram desculpas e disseram o quanto tinham orgulho do filho. Antônio os desculpou e sentiu um peso sumir de seu peito. Ele se sentiu completamente feliz. Você acha que tomaria alguma decisão diferente da de Antônio? Como reagiria nessa situação sendo os pais de Antônio? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.